Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos de astronomia e vamos conhecer as três leis de Kepler. Vamos lá? Nós vamos iniciar a aula de hoje retomando as principais ideias de organização de modelos astronômicos da aula passada. Nós vimos, que o modelo geocêntrico ele foi uma das primeiras organizações pensadas para o sistema astronômico que nós conhecemos, nosso sistema solar, e ele foi proposto principalmente por Ptolomeu. Essa ideia ficou difundida por um determinado tempo na história da astronomia, principalmente porque ela se baseava em dados precisos das observações de Ptolomeu e também era reforçada aí, pelas visões religiosas da época. Essa ideia de que a Terra era o centro do universo, onde todos os outros corpos celestes tinham uma órbita circular ao redor da Terra, ficou conhecido como nosso sistema geocêntrico. Nicolau Copérnico, por sua vez, contribuiu para um modelo heliocêntrico de organização astronômica. Ele foi bastante criticado, uma vez que o modelo de Ptolomeu já era um modelo consolidado, e com observações precisas de Ptolomeu, mas ele foi abordando aí uma outra organização para o universo, uma outra concepção de organização, onde o Sol ficava aí no centro de uma órbita circular e todos os planetas, inclusive a Terra, orbitavam ao redor do Sol. O que contribuiu para o modelo de Copérnico e tomando espaço nessa organização astronômica foi a contribuição de Galileu Galilei com a luneta e com as observações de outros corpos celestes que não estavam previstos aí no modelo geocêntrico. E essas ideias de que as observações agora com um instrumento óptico de observação, como a luneta, e também com dados que se assemelhavam à precisão de Ptolomeu, dando espaço a um modelo que poderia ser provado por observação. As ideias de Galileu Galilei contribuíram para consolidar o modelo heliocêntrico de Copérnico, e esse modelo ele foi estudado por um astrônomo dinamarquês conhecido como Tycho Brahe. Esse nome do próprio astrônomo, tem várias pronúncias, mas pelas minhas pesquisas e pelo que a gente foi conhecendo da história da astronomia, eu aprendi que o certinho é Tycho Brahe, mas vocês podem ver em outras pronúncias, Eu, inclusive, já até utilizei outras pronúncias também. Mas fica aí, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, ele montou como se fosse um observatório astronômico, e ele começou a estudar o modelo heliocêntrico do Copérnico. O Tycho, ele tinha como aprendiz o Kepler, Johannes Kepler era o aprendiz do Tycho Brahe e ele foi aproveitando, todas as observações que foram sendo obtidas nesse observatório do Tycho Brahe para tentar entender, qual era a forma, dessas órbitas. Eles desconfiavam que a órbita não era circular. Pensando, nesse heliocentrismo, nas intuições e muitas observações, o Kepler chegou à conclusão de que os planetas não seguiam uma órbita circular e sim uma órbita elíptica. Nós temos aí, então, o movimento dos planetas ao redor do Sol de maneira elíptica, e ele vai enunciar, a partir dessa observação do formato da órbita, suas três leis que nós conheceremos agora. A primeira lei de Kepler vai falar justamente sobre o formato das órbitas. Então, ele fala que as órbitas dos planetas em torno do Sol, elas são de formato elíptico, onde o Sol ocupa um dos focos. Se a gente pensar aí nessa distância que existe entre os dois focos, essas distâncias ao longo da elipse é constante, Então, não importa qual o foco que o Sol ocupe, a observação é válida para qualquer um dos focos sendo ocupado pelo Sol, por conta dessa distância ao redor da elipse ser constante em relação ao seu foco. Aqui a gente tem, então, uma elipse. Nós vamos traçar aí, a distância referente ao foco, então nós temos dois focos para a elipse e as distâncias em relação a esse foco, qualquer distância que nós pegarmos, qualquer soma de distâncias que nós abordarmos aqui em relação à própria elipse e aos focos, sempre vai ser uma constante, mostrando que o Sol pode realmente estar em qualquer um dos focos. A segunda lei de Kepler também é conhecida como lei das áreas.
Nesta lei, Kepler conseguiu observar a varredura que um planeta faz em relação ao seu movimento ao redor do Sol, uma varredura diária. Vamos pensar que nós temos um vetor que sai do centro do Sol e vai até o planeta. Durante o movimento do planeta, esse movimento do nosso vetor varre uma determinada área. O Kepler definiu que essa área descrita por este vetor, ela é diretamente proporcional ao tempo gasto, né, para percorrê-la. Isso quer dizer que varreduras diárias iguais gastam aí, né, o mesmo tempo, são feitas em tempos iguais. O Kepler relacionou, né, esse tempo e essa área com uma velocidade conhecida como velocidade areolar, ou seja, as velocidades com que essas áreas são escritas, o valor dessa área dividido pelo tempo. E aí ele percebeu que essa velocidade areolar, ela é constante ao longo de todo o movimento. Notem que a velocidade aureolar é diferente de velocidade de translação do nosso planeta e isso vai ficar um pouco mais claro nas nossas figuras. Então vamos pensar aqui, né? Nós temos um planeta que está orbitando ao redor do Sol. Ele vai descrever aí uma área, né, de varredura. Se eu traçar um vetor lá do Sol até esse planeta, conforme o planeta desenvolve o movimento ao redor do Sol, ele vai varrendo aí uma determinada área. Esta área eu vou chamar de área A1. E vamos supor aqui que o tempo gasto foi aí o tempo T1 para percorrer essa área toda. Conforme o nosso planeta vai continuando o seu movimento ao longo, né, da trajetória elíptica ao redor do Sol, ele pode traçar outras áreas, né, ao redor dessa mesma órbita aí. E ele vai desenvolvendo o seu movimento até chegar numa posição um pouco mais próxima do Sol. Então, aqui, né, ele está fazendo o movimento de translação até chegar mais próximo do Sol, onde a gente vai ter a varredura de uma segunda área. E aí, quando ele vai chegando mais próximo ao Sol, ele traça aí uma segunda área. Lembrando que essa área 2 aqui foi desenvolvida num tempo que eu vou chamar de T2 e a área 1 tempo A1. Aí a gente vai definir a nossa velocidade areolar. Essa velocidade vai ser o valor dessa área dividido pelo intervalo de tempo que nós temos aí, né? Como tempo necessário para varrer, fazer a varredura dessa área pelo nosso planeta ao redor do Sol. A constatação da lei de Kepler foi que a velocidade areolar do planeta ela é constante ao redor do Sol, né? Enquanto ele realiza sua órbita elíptica ao redor do Sol, essa velocidade areolar é constante. O que isso quer dizer? Que a velocidade areolar, que eu vou chamar de VA1 aqui, vai ser igual a essa velocidade areolar 2 aqui na segunda área. Então, sabendo que ela é constante, ó, velocidade areolar 1 sendo igual à velocidade areolar 2, igualando aí as fórmulas, né? Área 1 sobre o tempo 1, né? Igual a nossa área 2 sobre o tempo 2. A gente percebe que se os tempos são iguais, as áreas serão iguais, provando, né, a observação de Kepler sobre essa possibilidade, né, de no mesmo tempo o planeta varrer aí áreas, né, a partir do vetor que está do Sol até esse planeta, varrer áreas que sejam iguais. Então, varre áreas iguais em tempos iguais. Quais são as consequências disso para esse movimento de translação do nosso planeta ao redor do Sol? Nós vamos observar que ele vai ter aí, né, uma velocidade que não é constante. A sua velocidade de translação não é constante. Então, vamos observar algumas coisas importantes em relação a essa órbita ao redor do Sol, né? Nós temos um ponto onde nós estamos mais distante do Sol, né, que está aqui, onde está o nosso planeta. Esse ponto mais distante é chamado de afélio. Então, pense, eu estou afastado, eu estou no afélio. Pensar no afastado dá para a gente ajudar aí a lembrar, né, que o ponto mais distante que o planeta está na sua órbita ao fazer essa órbita elíptica, né, quando a gente atinge o ponto mais distante, esse é ponto de afélio.
Então, afélio é o ponto aí de maior afastamento entre o planeta e o Sol. E se a gente fizer a nossa órbita, né? Nós vamos observar que ele vai sair lá do afélio e vai chegar num ponto mais próximo do Sol. Esse ponto, que é mais próximo do Sol, também tem uma outra definição. Então, nós temos o afélio, que é o mais distante e mais próximo do Sol. Nós teremos, então, o que nós conhecemos como... E aí, então, ele vai chegar numa posição que nós conhecemos como periélio, que é mais próximo ao Sol. Pensa lá de perto, né? Tá mais próximo ao Sol. Aqui, né, tem a definição, que é o ponto de maior proximidade entre o Sol e o planeta. E aí a gente vai definir, então, esse movimento, né, que ele faz ao sair do afélio, chegando lá no periélio. Se a gente observar que ele vai percorrendo distâncias cada vez maiores conforme ele sai do afélio, a gente vê que ao se aproximar do periélio, a velocidade de translação dele é maior. Então, a gente observa que essa velocidade de translação não é constante. Então, nós temos aqui, né, as duas áreas varridas. Se a gente pensar aí, né, a nossa velocidade para passar pela região de periélio é maior do que na região de afélio. Aqui estão as medidas. No afélio, geralmente, é 29,3 km por segundo e no periélio é 30,2 km por segundo. Vamos observar uma animação para ver como é que esse movimento acontece, respeitando as áreas iguais em tempos iguais, como a velocidade de translação tem que ser modificada ao longo do movimento para manter o que a segunda lei de Kepler nos propôs aqui, né? Então, aqui, né? Estamos saindo lá do afélio, estamos chegando no periélio. Olha como tem que passar mais rápido pelo periélio ao longo do tempo, até ele voltar novamente para o afélio. Então, conforme a gente vai aumentando aí a distância que a gente está percorrendo, né? Para manter essa ideia de que a velocidade areolar, que é a velocidade que nós vamos fazer a varredura de uma mesma área no mesmo intervalo de tempo, para manter essa segunda lei de Kepler, nós precisamos então aumentar a velocidade aí de translação conforme ele sai do afélio e chega no periélio. Por isso que a velocidade lá do periélio é maior do que a velocidade observada no afélio. Não é um movimento uniformemente variado, é só um movimento variado, né? A gente não tem uma uniformidade nessa variação, ok? Na terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, o Kepler vai enunciar que o quadrado do período da revolução que o planeta faz ao redor do Sol é diretamente proporcional ao cubo do seu raio médio, né, de órbita, ou seja, o raio médio da sua elipse orbital. Se a gente observar o que ele apresentou aqui para a lei dos períodos, a gente vai pensar aqui, né, que o período, então, ao quadrado é igual, né, a uma constante e o seu raio médio elevado ao cubo. Isso faz uma relação bastante interessante, né? Se a gente passar esse raio cubo aqui dividindo, né? Vai ficar período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é sempre uma constante. Então, a gente pode igualar qualquer período orbital com raio médio orbital de qualquer corpo celeste, né? Essas leis de Kepler se aplicam a qualquer corpo que orbita ao redor de algum outro corpo que tem maior massa, não é só para os corpos celestes, né? E a gente pode aplicar essa relação entre período ao quadrado e o raio médio ao cubo sendo sempre constante. Então, eu posso sempre ir igualando, né, essas relações de acordo com os planetas ou com os corpos celestes que eu queira comparar. Lembrando que esse raio médio vai ser uma média aritmética entre as distâncias máxima e mínima aí do planeta em relação ao Sol, então distância de afélio com distância de periélio, a gente faz uma média aritmética, soma tudo, divide por 2, dá esse raio médio que nós temos aqui, ok? Eu vou mostrar aqui essa tabelinha que tem aí, então, o período, né, em dias, pensando em dias terrestres, qual vai ser o período aí para os diferentes planetas. Incluir aqui Plutão, né, que já foi rebaixado, não é mais um planeta, mas aqui aparecem os dados, só para vocês verem que, independente dele ser um planeta ou não, ele é um corpo celeste que orbita ao redor de um grande centro de massa que é o Sol,
E ele segue essa lei de Kepler aí, terceira lei, que é a lei dos períodos. Então, pensando no período ao quadrado, dividindo pelo raio ao cubo, todos esses valores vão dar aí uma mesma relação, uma constante. E aí a gente tem a terceira lei de Kepler enunciada e exemplificada aqui na tabela. Por fim, as leis de Kepler conseguem nos dar uma visão, né, cinemática aí de como é o nosso modelo astronômico considerado atualmente e entendido a partir de uma análise, né, de movimento, de posição, e elas elucidam aí nessa visão cinemática. Se a gente observar essa visão cinemática, num ponto de vista mais dinâmico, né, pensando, ó, a gente pensou na visão cinemática, movimento, e agora se a gente pensar do ponto de vista dinâmico, quais são as forças que estão envolvidas para que este movimento aconteça, né? Ou para que os planetas se movam de acordo com as leis de Kepler. Que tipo de força é essa que é exercida nos planetas, né? Quem vai responder essa pergunta aqui, do ponto de vista dinâmico, é Isaac Newton, com o desenvolvimento da força gravitacional, dos conceitos relacionados com força gravitacional. Então, aguardem aí as cenas dos próximos capítulos. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar a força gravitacional e entender do ponto de vista, então, dinâmico, do ponto de vista de atuação de uma força, qual é a força que contribui, né, para que os planetas desenvolvam, então, um movimento ao redor do Sol. Pessoal, na aula de hoje nós estudamos, né, as três leis de Kepler e aprimoramos aí a nossa visão sobre o modelo heliocêntrico de organização astronômica que nós conhecemos atualmente. Os conceitos dessa aula estão nas páginas 122 a 126 e eu vou deixar os exercícios de 1 a 9 das páginas 127 e 128 de tarefa. Façam com atenção, com cuidado, com carinho, que a gente resolve na próxima aula. Bons estudos, até a próxima, é que eu vou deixar um memezinho, né, sobre todas essas leis. Tem leis de Newton, leis de Kepler, leis de Snell, Coulomb, Gauss, lei dos senos, termodinâmica, é tanta lei que a gente já nem mais sabe se está estudando exatas ou se está estudando para ser um advogado, né? Fica aí de maneira bem carinhosa, bem descontraída, né? Um pouquinho dos nossos memes científicos. Um beijo, se cuidem, estou morrendo de saudades e até a próxima!